Olá, pessoal. Fazemos hoje nossa aula de encerramento do curso de Fundamentos do Estado, terceiro período da Unifal MG. Antes de tudo, eu já gostaria de iniciar falando que para mim foi uma alegria, foi muito gratificante trabalhar com vocês durante o semestre, apesar de todas as dificuldades que a pandemia trouxe para o nosso trabalho. Foi bastante interessante. Vocês, no geral, desenvolveram muito bem as demandas da disciplina e estão todos e todas de parabéns. Eu agradeço muito essa oportunidade aí de estar com vocês durante esse momento do desenvolvimento pessoal de cada um. Nessa aula de encerramento, eu vou iniciar falando da correção das avaliações que foram feitas na semana passada, ou que foi feita na semana passada, melhor dizendo, a correção. Depois eu vou falar da prova final, para aqueles e para aquelas que ficaram de prova final. Vou fazer uma breve retomada de alguns pontos trabalhados no correr do curso e encerro esse comentário de fechamento da disciplina, tomando a liberdade de dar algumas sugestões para todos e todas vocês. Tranquilo? Então, pessoal, fiz a correção tanto da atividade de avaliação 3, que versou sobre o tema Estado, Democracia e Pandemia, quanto da atividade de avaliação 4, que versou sobre o tema o que é o Estado e qual sua importância na minha vida. Na atividade de avaliação 3, a nota máxima atribuída foi de 2,1 pontos, a atividade valia 2,1 pontos, e a demanda era, em essencial, que vocês colocassem em diálogo o conteúdo trabalhado nas nossas aulas e nos textos que vocês leram em relação ao tema da democracia e dos direitos políticos, com a conjuntura contemporânea de pandemia, o que demandava a realização por parte de vocês de algumas pesquisas. Eu, no geral, fui bastante generoso na atribuição das notas, dei notas altas para a maioria das pessoas, mas eu fui bem rigoroso nos casos de constatação de cópia de material da internet, tanto na atividade 3 quanto na atividade 4. Quando eu constatei que isso ocorreu, eu atribuí nota 0 para o estudante ou para a estudante nessa situação e não dei direito a refazer a atividade. Eu considero essa irregularidade uma irregularidade grave e por isso que eu agi com esse rigor. A atividade de avaliação 4, sobre o tema que é o Estado e qual a importância do Estado na minha vida, foi a atividade de fechamento do curso, que teve maior nota, a nota foi 4 dessa atividade, e a demanda era, em síntese, que vocês colocassem em diálogo um ou mais temas trabalhados aqui na disciplina com a realidade pessoal de vocês e com as percepções pessoais de vocês em relação ao tema do Estado. Eu também fui generoso nessa atribuição de notas e, no geral, dei boas notas para a maioria das pessoas. Com isso, grande parte, a extrema maioria da turma foi aprovada na disciplina e as pessoas que obtiveram nota entre 4 e 6 pontos não têm direito à aprovação automática e têm que fazer, caso queiram, o que a gente chama aqui na Unifal de prova final. Nessa disciplina, a prova final vai abranger todo o conteúdo do semestre e vai consistir numa avaliação oral, perguntas e respostas. Eu já mandei um e-mail informando aqueles que ficaram de prova final como vai ser a prova, informando desse direito a eles e a elas. E eu vou enviar hoje um e-mail
com sugestões de data para essa prova, para a pessoa escolher a data que quer fazer, caso queira fazer, né? A pessoa não é obrigada a fazer, se não fizer, será reprovada na disciplina e poderá cursá-la novamente no próximo semestre ou quando for conveniente. A data máxima, a mais distante para a realização dessa prova, vai ser nessa quinta-feira, 22/10, às 11 horas da manhã. Então, atenção às pessoas que ficaram de prova final, essa vai ser a data máxima. A prova não será realizada depois disso. Tranquilo? Bom, pessoal, a gente fez aqui o curso de Fundamentos do Estado e em sede de encerramento da disciplina, eu gostaria de retomar algumas reflexões que a gente fez durante o curso a título de construção de uma síntese final sobre os temas trabalhados no nosso curso. Isso vai ser feito de modo bastante simplificado, sem a pretensão de retomar os temas em toda a sua complexidade. A ideia é só lembrá-los e lembrá-las do que tratamos aqui no nosso curso. Logo na primeira aula que tivemos presencial, a gente elaborou algumas dinâmicas nas quais foi facultado a vocês decidirem sobre uma série de temas ligados ao curso. E no correr do semestre, houve outros momentos em que vocês tomaram decisões em relação à dinâmica pedagógica, avaliação, entre outros temas. O propósito explícito dessa ação foi fazê-los e fazê-las perceberem as potencialidades que existem para participação de vocês em processos decisórios. Ao mesmo tempo que eu tive a intenção de fazê-los e fazê-las perceberem os limites muito rígidos que existem para a participação na estrutura pedagógica que está imersa na realidade social mais ampla e, por isso, reproduz o autoritarismo que caracteriza a sociedade brasileira. E esse foi o eixo central do próprio curso. Esse curso de Fundamentos do Estado, que teve como propósito principal contribuir na compreensão crítica de vocês a respeito do Estado brasileiro contemporâneo, ele centrou grande parte da sua discussão no tema da democracia e no tema da participação política. E eu quis fazer isso não apenas por meio do conteúdo das aulas, dos textos e das discussões, mas também por meio da forma através da qual o texto foi construído, de modo a vivenciar a participação política e a democracia na própria dinâmica pedagógica. A gente começou o curso falando da conceituação jurídica de Estado, como sendo composta por 3 elementos principais: a soberania, que é a própria essencialidade da estatalidade e se traduz como o poder de mais alta hierarquia que se impõe sobre os outros poderes dentro de um determinado território, que é a dimensão física, geográfica dessa noção jurídica de Estado, e que constitui um dos limites da ação soberana do Estado, e povo, a dimensão pessoal, subjetiva dessa noção, que também é um dos eixos de limitação da soberania estatal. Então, no sentido jurídico, o Estado é
poder soberano sobre um território em relação a um determinado povo. E a gente trabalhou também o conceito de Constituição como sendo a lei fundamental de um Estado, a norma jurídica de mais alta hierarquia, que é o paradigma de validade de todas as outras leis, de todos os outros atos jurídicos. Tanto o Estado como as constituições podem e devem ser lidos de muitos outros modos, além das conceituações jurídicas. E a gente abordou também essas discussões lá no início do curso. Depois a gente trabalhou o conceito de Estado democrático e social de direito, associando esses conceitos com a noção multidimensional de cidadania, entendida como elo de direitos e deveres que vincula o povo a um Estado determinado. A gente fala de Estado de Direito como aquele Estado que se submete ao império da lei, que se submete ao regramento jurídico, que atua nos conformes das possibilidades legais. A gente pode vincular esse conceito com a dimensão civil da cidadania, aquela que diz respeito às liberdades fundamentais, direito à vida, direito de propriedade, direito à inviolabilidade do domicílio, direito de ir e vir, direito à livre manifestação do pensamento, entre outros. A gente fala de Estado democrático como aquele em que há governo do povo, que há direitos políticos existentes e efetivos, direitos de participação no governo. Então, estamos falando da dimensão política da cidadania. E a gente fala de Estado social como o tipo de Estado que efetiva e que promove direitos sociais, vinculados, então, à dimensão social da cidadania, aquela que guarda relação com a participação coletiva na distribuição das riquezas socialmente produzidas. A gente estudou o tipo de Estado federativo que a Constituição Federal de 88 escolheu para a sociedade brasileira, um Estado em que a gente tem entes autônomos que possuem competências específicas, que são União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, e a gente estudou e discutiu essas competências tributárias, legislativas e administrativas que cada ente autônomo, componente da Federação Brasileira, possui. A gente discutiu também como está formatada a divisão de poderes do Estado brasileiro, como se organiza o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo a nível federal, estadual e municipal, e como cada uma dessas funções é exercida de modo típico pelo poder correspondente e de modo atípico pelos demais poderes, de modo que o poder legislativo legisla, produz regras gerais e abstratas, inova no ordenamento jurídico como sua principal ação típica. O poder judiciário julga lides, julga conflitos, faz coisa julgada, como exercício típico da função jurisdicional, e o poder executivo realiza ações concretas, efetiva políticas públicas, como exercício típico da função executiva que lhe é correspondente. A gente viu também, numa primeira parte do curso, quais são os direitos políticos
que possuímos no Brasil contemporâneo. Direito de sufrágio, votar e ser votado, e outros direitos de participação, como o direito de compor conselho de políticas públicas, direito de compor conselho de sentença como jurado, direito ao plebiscito, ao referendo. E, à luz do conhecimento sobre esses direitos políticos que possuímos, a gente discutiu os limites muito claros e muito evidentes para a participação política que possuímos no Brasil. E aí dialogamos com o texto do Boaventura de Souza Santos, que fala da concepção hegemônica de democracia como restritiva aos instrumentos de representação e traz uma discussão sobre concepções contra-hegemônicas de democracia ligadas à participação política direta do povo nos processos decisórios. E a gente discutiu a democracia à luz desse texto e à luz da realidade contemporânea. Depois, num segundo momento do curso, a gente retomou esse tema da democracia e dos direitos políticos para ver como, atualmente, a própria democracia representativa está ameaçada em diversas sociedades do planeta no contexto do processo de autocratização que vivenciamos atualmente em todo o mundo e também aqui no Brasil. A gente discutiu esse processo de autocratização em diálogo com o livro Como as Democracias Morrem, um livro que analisa o caso norte-americano após a eleição do Donald Trump. E agora a gente está vivendo uma nova eleição presidencial nos Estados Unidos, em que, novamente, as ameaças ao livre exercício da participação política são evidentes. Né? O Partido Republicano tem instalado na Califórnia urnas falsas para enganar eleitores democratas. Então, é um absurdo, uma violência política aos fundamentos da participação e da democracia, um estado de coisas muito grave que se insere nesse contexto de autocratização e de ameaça aos fundamentos da democracia liberal. A gente teve ontem uma boa notícia nesse sentido. A Bolívia, que havia vivenciado um golpe de Estado nos últimos meses, teve eleições. Essas eleições são tidas como tendo ocorrido regularmente, e, ao que parece, a candidatura eleita será reconhecida pelas candidaturas derrotadas. Então, há uma retomada aí de uma organização democrática na Bolívia. Mas, de todo modo, o contexto é bastante preocupante e vocês tiveram acesso a um volume grande de informações e de conceitos para entender a conjuntura contemporânea da cidadania política em todo o mundo. Discutimos também a dimensão social da cidadania com profundidade. Foi apresentado para vocês os direitos sociais que possuímos no Brasil contemporâneo, isso numa primeira parte do curso, e agora, mais recentemente, aprofundamos a reflexão sobre as diversas formas de desigualdade que existem na sociedade brasileira contemporânea, e isso permitiu uma enfatização da importância dos direitos sociais para neutralizar e combater esse excesso de desigualdade, esse desnivelamento estrutural que caracteriza a sociedade brasileira, uma sociedade marcada por uma imensa desigualdade de renda, uma imensa desigualdade de patrimônio, por uma desigualdade de gênero muito significativa, uma desigualdade racial bastante grande e por formas múltiplas e cotidianas
de violência e de discriminação. Discutimos também, ao fim do curso, o que podemos chamar de dimensão ambiental da cidadania, pensando, em especial, graves problemas socioambientais contemporâneos, como o aquecimento global e a demanda de modificação da nossa estrutura energética, no sentido da descarbonização, e também pensamos coletivamente sobre o desmatamento e sobre as queimadas, que são uma marca da realidade agrária brasileira. Em síntese, em breve síntese, esses foram os temas trabalhados aqui nos nossos cursos. Dito isso, e para finalizar essa nossa aula expositiva de encerramento, eu me permito fazer a todos e a todas vocês algumas sugestões. Uma primeira sugestão diz respeito aqui ao nosso curso. Um curso em que trabalhamos o tema do Estado brasileiro contemporâneo. Foi eixo central dessa nossa discussão o estímulo, a participação de vocês no nosso curso e na vida social e política num sentido mais amplo. Então fica aqui nesse encerramento um pedido e uma sugestão a vocês: participem politicamente das instâncias coletivas que necessariamente vocês integram. Não aceitem passivamente as desigualdades que caracterizam a sociedade brasileira. Revoltem-se, indignem-se, oponham-se a esse estado de coisas. Ajam, mudem, façam. No curso, vocês tiveram acesso a uma série de conceitos, informações sociológicas, técnico-jurídicas, que eu creio ajudarão vocês nesse processo de conscientização e de ação em relação às demandas que são urgentes na sociedade brasileira por uma modificação estrutural. A gente precisa mudar e vocês precisam ser parte dessa mudança. Então essa é a minha primeira sugestão, meu primeiro pedido para vocês a título de encerramento aqui do nosso curso. Dito isso, eu gostaria de fazer um outro tipo de reflexão a nível individual, também no contexto do encerramento do curso. Eu penso que um dos principais caminhos para uma vida plena, para uma vida de realizações, é o equilíbrio. Então, eu sugiro a vocês buscarem o equilíbrio na existência de vocês. O equilíbrio entre mente e corpo, e aí isso exige, por exemplo, uma prática regular de exercícios físicos, sono adequado, boa alimentação e alimentação saudável. São dimensões desse equilíbrio mente-corpo. Também o equilíbrio entre as diversas esferas de ação social que necessariamente participamos, todos e todas. Então, vocês são estudantes, mas vocês não são só estudantes. Muitos de vocês trabalham, então são empregados, empregadas, ou não sei se tem o caso de alguém que seja patrão ou patroa.
Vocês participam de uma família, né? Então são filhos e filhas, alguns pais e mães, irmãos e irmãs. Vocês integram comunidades afetivas, então tem grupos de amigos, amigas, e são também cidadãos e cidadãs copartícipes dessa realidade política brasileira, mineira e varginhense, por exemplo. Então, o equilíbrio entre essas diversas esferas de ação social é fundamental. Dosar o tempo, dosar a energia entre tudo isso é bastante importante. E fica aí como uma sugestão de vocês, uma sugestão para vocês enfrentarem os desafios da existência, né? Buscarem esse equilíbrio. E uma última sugestão a nível pessoal também está relacionado, numa certa medida, com essa demanda por equilíbrio, mas com algumas especificidades. É inevitável na vida que vocês enfrentem adversidades, que vocês sofram derrotas, que vocês fracassem. E numa sociedade como a brasileira, acaba sendo também comum que as pessoas sofram violências, né? Seja interpessoais, seja violência de gênero, seja violência racial, que compõe a estrutura da nossa sociedade. Então, além de combater essas violências politicamente e contribuir para a mudança estrutural da sociedade brasileira, eu também sugiro a todos e a todas vocês que cultivem em vocês mesmos, uma habilidade que é fundamental para obter sucesso e realização, que é a capacidade de se levantar depois das quedas, de prosseguir, de se manter ativo, de levantar a cabeça e de seguir em frente. Tem uma música do Emicida que chama Levante e Ande, e que transmite essa mensagem, que eu acho que é uma boa mensagem a ser transmitida e uma demanda que inevitavelmente vai ter que compor o dia a dia de vocês, porque as derrotas, os fracassos e as violências, infelizmente, fazem parte da existência e levantar e seguir em frente será necessário para todos e todas. Por fim, eu convido vocês, caso queiram dar continuidade a essas discussões e a essas reflexões sobre o Estado brasileiro contemporâneo, que façam a disciplina que eu ofereço no 5º período, e que se intitula Direito Constitucional Aplicado à Administração Pública. Embora ela tenha esse nome, é uma disciplina que interessa também aos estudantes e às estudantes de economia, de contabilidade e de atuária, porque ela trabalha a continuidade dessas reflexões do nosso curso e enfoca alguns temas essenciais, como, por exemplo, o tema das finanças públicas, que interessa muito a economistas, ao pessoal da atuária, ao pessoal da contabilidade, e é uma continuidade dessas discussões com alguns aprofundamentos em finanças públicas e em direitos fundamentais, especialmente. Então fica aí o convite para vocês cursarem essa disciplina. É uma disciplina de 36 créditos, como essa, então uma disciplina mais curta do que a maioria das disciplinas da Unifal e bastante interessante. Tranquilo, pessoal?
De minha parte, é isso. Reitero os agradecimentos a todos e a todas vocês. Desejo uma excelente continuidade da caminhada, da existência, aqueles e aquelas que me assistem pelo YouTube. E vou agora interromper a gravação para ouvir, né, ou para ler a mensagem de quem quiser dizer algo aqui presencialmente. Beleza?